Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Educação. Segunda aula da manhã de hoje, professora Érica Ramos, aula de Química, diretamente do Estúdio 1, com meu flamenguista favorito, Flavilto. E a galera que tá com a gente hoje, quem que é, chefe? Ribeiro Galhota, vamos lá, Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio, Eliseu Martins e São Gonçalo. Flavilto, será que daqui até o final do ano eu vou receber um bom dia de São Gonçalo? Não sei, eu tô assim pensativa. Lesbãozinho, cadê a Lesbãozinho? Tava sem som? Acho que devem ter reiniciado aí, né? Bom dia, Gabriel. Tudo bom? Estou aqui toda de caranguejo. Hoje eu vim toda de praia, caranguejo, pensando assim numa praia, numa vibes surreal, sacou? Diferenciado. Vontade, meu filho, de ir pra praia, vontade no corpo todinho. Diz que aí no Pará tem umas praias de rio, né? O povo diz. Eu não sei, nunca viajei pra aí, morro de vontade de conhecer. E se eu for, seu Gabriel André, você está intimado a me mostrar os pontos turísticos da cidade. Viu? Meu irmão já foi há muitos anos atrás e disse que é muito bom. Tá? Mas, fora a minha vontade de estar na praia, que não é nenhum mal, né? Não é nada ruim. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao assunto de ligações, né? De interações interatômicas e intermoleculares, com foco nas intermoleculares, pois já falamos de ligações químicas, iônica, covalente e metálica. Lembrando que existem dois tipos de ligações. A gente tem as ligações que ocorrem entre as bolinhas, que são os átomos, que ao se unirem formam moléculas. E nós temos as interações entre as moléculas. As interações que ocorrem entre os átomos são chamadas de ligações químicas interatômicas. As ligações que ocorrem entre as moléculas, ligações intermoleculares. Então, são duas coisas diferentes. Nas ligações químicas interatômicas, nós vamos ter a iônica, a covalente e a metálica, e essas são infinitamente mais intensas do que aquelas que ocorrem entre as moléculas. É importante que a gente saiba essa diferença conceitual, tá bom? Bom dia, Daniel, seja bem-vindo. Então, veja, ligações químicas iônica, covalente e metálica, elas ocorrem entre os átomos, é bem íntima, bem próxima, é quando os núcleos atômicos se aproximam e aí ocorre aquela interação. Na ligação iônica, nós temos a transferência definitiva de elétrons, onde um átomo vai doar, por conta da sua eletropositividade, para um átomo bem eletronegativo. O que é eletropositividade e eletronegatividade? Vai estar na prova de vocês, viu, pessoal? Quem preparou essa prova? Eu, com todo o coração, com todo o amor. Tudo que a gente tem trabalhado aqui em sala de aula, tá? Essa prova bimestral tá preparada com muito carinho para vocês. Então, se liguem. O que é um elemento eletropositivo? O que é um elemento eletronegativo? Um elemento eletropositivo, e se você estiver aí na sala de aula com um caderninho, achando que não tem que copiar nada, preste atenção no que eu tô falando. Os resuminhos, os esquemas, tá? Bote aí, aula dia 29/9, aula de Química. Professora Érica Ramos com C, pelo amor de Deus, não bote Érica com K. Então, ligações iônicas ocorrem entre elementos muito eletropositivos, tem a tendência de ficar positivo, então o nome já dá uma ideia do que seja. Ocorre com um elemento eletropositivo, que geralmente... que é, na verdade, um metal, com um ametal. Os ametais e o hidrogênio, de um modo geral, são bastante eletronegativos. Essa propriedade, chamada eletronegatividade, é a capacidade que um átomo tem de puxar os elétrons para perto dele,
tá? Como se fosse uma atração bem intensa, tá? Ele quer os elétrons perto dele. Então, se chegar um elétron perto dele, ele puxa para mais perto ainda, tá? Isso é eletronegatividade. Os gases nobres são excluídos dessa propriedade porque eles não têm essa tendência, eles não querem. Fazem questão de elétron, nem de perder, nem de ganhar, pois já são estáveis. Ok? Então, ligação iônica ocorre entre um elemento eletropositivo e um elemento eletronegativo. Quem é o elemento eletropositivo? O metal. Quem é o elemento eletronegativo? O ametal. Oi, Tatiele, bom dia. Exatamente, Gabriel, os gases nobres são estáveis e por isso que eles não entram nessa classificação de eletronegatividade. Então, gente, quando um elemento que quer doar elétrons se aproxima de um que quer receber, aí é perfeito, é o casamento perfeito. Esse elemento eletropositivo, esse metal, geralmente das famílias 1, 2 e 3, ele doa o seu elétron definitivamente para o ametal, que é aquele elemento eletronegativo que quer puxar o elétron para ele, né? Ele já tem essa tendência. Então, nesses casos nós temos a ligação iônica. Dentre as ligações químicas, uma das mais intensas, é a mais intensa, tá? Após isso tem a metálica. Oi, João Vitor, bom dia. A colônia do Gurgueia, como é o coração, os meninos me ensinaram ontem, né? Lá no pré-men. É assim, Flávio, o coração da nova geração. Não é mais assim, não. Tem assim, né? O dedo assim. Não é a colônia do Gurgueia, não é assim que faz agora? Ai, gente. Eu não tenho coordenação motora para isso, não. Então, a ligação iônica ocorre dessa forma, como no sal de cozinha, que é o NaCl, composto mais famoso, né, o composto iônico mais famoso que tem, e a gente gosta de explicar muito bem com ele, porque é muito comum, tá aí no nosso dia a dia, a gente usa direto. Então, eu tenho o sódio, que é um metal alcalino muito eletropositivo, tem a tendência de doar um elétron. E o cloro, eletronegativo, lá da família 7A dos halogênios, ou grupo 17, que tem uma tendência muito intensa de receber esse elétron. Então, o sódio doa o elétron para o cloro. Quando o sódio doa esse elétron, ele fica carregado positivamente. Quando o cloro ganha esse elétron, ele fica carregado negativamente. E aí eu formo os retículos cristalinos, né? Esses retículos cristalinos fornecem uma estabilidade e uma dureza para os compostos iônicos. Então, de um modo geral, os compostos iônicos são duros e, por serem duros, são quebradiços, porém com elevados pontos de fusão e, consequentemente, de ebulição também. Os iônicos, compostos iônicos, todos, sem exceção, são sólidos à temperatura ambiente, certo? Então, se você pega um composto iônico, ele sempre vai estar no estado sólido, tá? Se um composto X, na temperatura ambiente, está no estado líquido, provavelmente ele seja um composto covalente. Mas ele pode ser um metal, que é o único que é líquido à temperatura ambiente. Vocês sabem qual é? Vocês sabem qual é o único metal que não está no estado sólido? Vamos ver. Arrasa aí, colônia do Gurgueia. Faz teu nome. Diz aí, Gabriel André. João Vitor, Daniel, Tatiele. O que vocês acham? Qual será o único metal da tabela periódica que não está no estado sólido, está no estado líquido? Alguém sabe? Mercúrio, muito bem, muito bem, muito bem. É o mercúrio que antigamente era utilizado nos termômetros, tá? Os termômetros de antigamente continham mercúrio. Isso, Alisson. Que bom que você está por aqui. Bom dia, isso mesmo. É o mercúrio. Então, de resto, todo composto X que você vê numa questão, que ele está no estado gasoso, por exemplo, isso com certeza é um composto covalente. Porque a temperatura ambiente, metais, com exceção do mercúrio, e compostos iônicos são todos sólidos. Tá bom? Então, ligação iônica é uma ligação muito forte, muito intensa. Aí nós temos a ligação covalente, que ocorre entre elementos eletronegativos, hidrogênio e outros ametais. Não esqueça, o hidrogênio está lá no primeiro grupo por puro, não é nem acaso,
né? Porque ele é o primeiro elemento da tabela periódica e esta está organizada sob número crescente, ordem crescente de número atômico. Então, o hidrogênio, ele está lá porque ele é o primeiro elemento, número atômico 1. Mas ele não pertence à família dos metais alcalinos. Ele não tem características de metais alcalinos, certo? Então, portanto, ele é um ametal. Ele é considerado um ametal. Juntamente com outros ametais, que é o pessoal da 4, 5, 6 e 7, eles formam ligações covalentes. São ligações onde você não toma o elétron de ninguém. Ó, eu preciso de uma ligação, como o hidrogênio precisa, né? E o cloro também precisa de uma ligação. Aí ele vai lá, ó, eu empresto o meu elétron para ti, tu empresta o teu para mim. Então vai servir nós dois, certo? Então é assim a ligação covalente. Eles compartilham. E por não ser uma transferência definitiva, né? É justamente por isso que as propriedades são menos intensas. Você tem pontos de fusão e ebulição bem variados nos compostos covalentes. Por exemplo, eu posso dar um exemplo de substância sólida, que é covalente. Eu posso dar um exemplo de substância líquida e substância gasosa. Uma substância sólida que é covalente é a glicose, a sacarose, que é o açúcar comum, que é o açúcar da cana-de-açúcar, né? Líquida, a água, H2O. Gasoso, tem o gás carbônico, o gás oxigênio, o ozônio, enfim. Então, esses compostos, eles não são via de regra. Esse aqui é justamente sólido porque é iônico. Beleza. Mas o covalente pode ser sólido, líquido ou gasoso. Os pontos de fusão e ebulição, eles são bem variados, tá bom? Oi, Evelyn, bom dia. Como é que você tá, minha princesa? Tudo bem? Então, falamos da ligação iônica, falamos da ligação covalente. Eita, Gabriel, quero já saber isso aí. E agora vamos finalizar com a ligação metálica para a gente poder ir para as forças intermoleculares. Na ligação metálica, nós temos a interação entre átomos muito eletropositivos. E o nome dessa interação, que existe lá na ligação metálica, na verdade, o modelo modelo explicativo dessa ligação é chamado mar de elétrons. Porque imagina, um ferro. O ferro, ele é super eletropositivo. A tendência dele de oxidar, de enferrujar, né, é muito grande. A tendência de perder elétrons. Então, os átomos de ferro, quando se unem, eles liberam os elétrons deles lá, como se fosse numa solução, soltos. Eles ficam passeando lá no sólido metálico. E isso permite que o único composto sólido que pode conduzir a eletricidade é um composto metálico. Então, se você vê em uma questão, o composto Y, sólido à temperatura ambiente, acende uma lâmpada ou conduz eletricidade. O que você vai pensar? Composto metálico. O único composto que no estado sólido conduz eletricidade são compostos metálicos. Os únicos compostos, deixa eu refazer a frase aqui, né? Os únicos compostos que conduzem eletricidade no estado sólido são compostos metálicos. Ou seja, interagem por meio de ligação metálica. A ligação metálica é estranha mesmo, você não precisa ficar neurótico com isso, tá? Só tenha isso em mente. Eles são brilhantes, são maleáveis, são dúcteis, têm a capacidade de formar fios, né? A gente tem aí os fios de eletricidade, que são de cobre, na sua grande maioria, um ótimo condutor, tanto de eletricidade como também de calor, tá? Então, a ligação química, as ligações químicas, elas são, têm suas características bem definidas, né? Nas ligações intermoleculares, essa compreensão não vai somente do tipo de ligação química que existe entre os átomos. Vai em relação à polaridade da molécula, a como as cargas elétricas estão distribuídas por aquela molécula. E às vezes pode parecer um pouco estranho para você. E eu entendo, eu compreendo. Mas, pensa comigo assim. Se o cara tem força diferente, eu estou botando o hidrogênio para se ligar com o cloro. Eles são átomos de eletronegatividade diferentes. Então, alguém vai puxar o elétron mais para si. Não que vá tomar, como na ligação iônica.
A ligação covalente, a gente tem uma aproximação para o elemento mais eletronegativo, a aproximação da nuvem eletrônica. Então, numa molécula de HCl, eu posso dizer que ela tem um polo negativo na região do cloro e um polo positivo na região do hidrogênio. Por quê? Porque o cloro consegue puxar com mais força essa nuvem eletrônica para perto dele, por ele ser mais eletronegativo, certo? Então, essa compreensão da molécula é que é importante para o que a gente vai seguir agora. Tá bom? Tô ótima, Evelyn, graças a Deus. Gabriel, como foi essa prova de bioquímica? Cara, glicose, monossacarídeo, sacarose é um disacarídeo, sacarose é o açúcar comum da cana. A gente tem mania de dizer C6H12O6, é o açúcar comum. Não, são açúcares, fato, lactose, frutose, glicose, sacarose, são açúcares. Mas, são carboidratos, né? Mas a gente tem classificações. A glicose é um monossacarídeo, ela só tem um núcleo de glicose. Já a sacarose é um disacarídeo, é a C12H22, né? O12. Então, a gente tem essas classificações, viu, Gabriel André, que é muito, muito, muito importante. Acho que cursos, geralmente, de área de saúde é que cobra mais, mas, de um modo geral, hoje em dia, todo lugar está sendo cobrado isso aí. Então, vamos lá? Já fizemos uma recapitulação da aula anterior, das nossas aulas anteriores, e aí a gente vai ver aqui, hoje, forças intermoleculares. A gente tem que reconhecer essas moléculas, quando elas são polares e quando elas são apolares. Vocês já viram vetores com o Caio, professor Caio Breno. Então, o professor Caio Breno, quando foi explicar vetores para vocês, disse que vetores de mesma força e sentidos opostos se anulam, né? Então, vetores de mesma força e sentidos opostos se anulam. Neste caso, a gente tem uma molécula apolar. Então, quando eu tenho o mesmo ligante, veja, de que é que eu estou falando aqui? Eu tenho um átomo de carbono na molécula de CO2, por exemplo. Uma ligação dupla com um oxigênio, outra ligação dupla com outro oxigênio. Nesse caso, eu tenho 4 ligações covalentes existindo aqui nessa molécula. Né? O CO2, a molécula de CO2, eu estou representando aqui a sua fórmula estrutural. Né? Tá aqui a fórmula estrutural do CO2. Como é que eu sei, Érica, quem fica no meio? É quem faz mais ligações. O carbono é da família 4A. Se ele é da 4, para se estabilizar via ligações covalentes, ele vai fazer 4 ligações. Já o oxigênio, que pertence à família 6A, para ficar com 8, ele vai precisar fazer 2 ligações. Certo? Então, você está vendo que o oxigênio daqui está fazendo as 2 ligações, esse outro também, e o carbono está fazendo as 4. Veja comigo o seguinte. Um oxigênio é igual em força com o outro, né? Então, esse oxigênio, que é muito eletronegativo, ele puxa essa nuvem eletrônica da ligação dupla com o carbono para perto dele. Esse outro oxigênio também puxa com bastante força essa nuvem eletrônica para o lado dele. Pessoal, mas eles não são oxigênios? É o mesmo elemento químico, portanto, é a mesma força. Eles possuem a mesma intensidade, tá, Evelyn? Como eles têm a mesma intensidade, vetores de mesma força e sinais opostos se anulam. O vetor resultante aí é 0. Aí a gente costuma dizer que esse momento dipolar, vocês podem encontrar esse termo aí, mas aluno no canal Educação já sabe, já vai saber o que é. O momento dipolar é igual a 0. O vetor resultante dessas interações aqui é 0. Se é 0, eu posso classificar essa molécula como uma molécula
apolar. A interação entre moléculas apolares é bem mais fraca. Por isso, o CO2 é um gás à temperatura ambiente. Porque a sua interação é bem fraquinha. E o que mantém as moléculas unidas, tanto no estado sólido, moléculas covalentes, né? Molécula, estou falando de composto covalente. O que mantém os compostos unidos na fase sólida e na fase líquida são essas interações intermoleculares, tá? Então, se a molécula é apolar, interação fraca. É uma interação fraca. Se a interação é fraca, o ponto de fusão e ebulição vai ser baixo. Mas tu já pensou, isso aí é uma molécula pequena, umas moléculas imensas para tu descobrir, cancelando o vetor, tu já pensou no desespero? Não é coisa boa, não. Mas eu vou ensinar uma técnica para vocês, ou como diz meu filho, uma técnica, uma técnica para vocês, de como descobrir se essa molécula é polar ou apolar. Então, nesse primeiro momento, eu deixei esse espaço aqui para a gente classificar. Olha só, eu tenho alguns critérios, gente, e aí eu gostaria que vocês copiassem esses critérios, tá bom? Para ser, molécula apolar. O que precisa... O que essa molécula precisa ter para que ela seja classificada como apolar? Ela tem que seguir 2 critérios. O primeiro critério é não sobrar elétrons no átomo central. Érica, não entendi o que é esse átomo central. Vou voltar para você. Quem você poderia classificar para mim como átomo central? Oxigênio, carbono ou oxigênio? Quem é o átomo central da molécula de CO2? Oi, Beatriz. Oi, Beatriz. Oi, Beatriz. Bom dia, princesa. E aí? Quem eu chamaria de átomo central, colônia do Gurgueia? O oxigênio, o carbono ou o oxigênio? Quem seria o tal átomo central nesta molécula de CO2? Olha o nome, átomo central. Átomo central é quem está no centro, não é mesmo? Quem está nas laterais aqui são os oxigênios. Muito bem, Gabriel. O átomo central é o carbono. Então, para esse elemento que fica no meio, não deve sobrar. Muito bem, Evelyn, muito bem. Não deve sobrar elétron. Érica, como é que eu vou adivinhar isso? Cara, tu não tem que adivinhar nada, tu vai atrás da família. Se esse carbono aqui é da família 4A, é porque ele tem quantos elétrons na camada de valência? 4. E os 4 elétrons dele estão fazendo ligação química. Sobrou elétron no átomo central, na molécula de CO2, sobrou elétron no átomo central? Sobrou elétron sem fazer ligação química? Sobrou? O que vocês me dizem? Ele tem 4 elétrons na camada de valência e os 4 elétrons estão fazendo ligação. Sobrou elétron nesse átomo central? Ou não sobrou? O que vocês me dizem? Não sobrou. Se não sobrou, beleza, ele está dentro do primeiro critério que eu marquei aqui para vocês. Não sobrar elétrons no átomo central. E o outro critério, que tem que seguir os 2, tá bom? Os 2. Todos os ligantes devem ser iguais. Por quê? Para poder anular os vetores. Se são ligantes iguais, como na molécula do CO2, oxigênio numa lateral, oxigênio na outra, eles vão puxar com a mesma força. Não vai haver polarização.
A gente tem ouvido muito esse nome de polarização, tá nessa época política, né? Que o Brasil nunca esteve tão polarizado politicamente. Então, essa polarização é dividida em lados diferentes. Então, se eu tenho todos os ligantes iguais, ligantes do átomo central, tá bom? Se eu tenho todos os ligantes iguais, não vai haver polarização. Se não houver polarização e não sobrar elétrons no átomo central, eu vou ter uma molécula apolar. Analise aqui a molécula de CO2. Quais são os ligantes do átomo central? Oxigênio, oxigênio. São ligantes iguais e não sobrou elétron no átomo central. Os 4 elétrons que ele tinha estão fazendo ligação. Portanto, a molécula é apolar. Tá? E se a molécula é apolar, sendo ela apolar, nós temos interações bem fraquinhas. São chamadas interações dipolo induzido. Ou seja, o polo, a polarização vai ser induzida por um choque entre essas moléculas, mas ele de fato não existe. Interações de polo induzido. Ou ainda, dispersões de London. Também pode ser chamado isso, tá? São nomes que podem aparecer para você. Vamos agora classificar, vou mostrar moléculas para vocês e vocês vão me ajudar, dizendo se essa molécula é polar ou se ela é apolar. Então, veja. Eu tenho uma molécula de HCl. HCl não vou botar. H2O. Eu tenho uma molécula de CH4. Eu tenho uma molécula de, deixa eu ver, HCN. E tenho a molécula NH3. Como é que eu descubro? No começo você pode ter um pouquinho de dificuldade, mas com a tabela periódica do lado fica tudo mais fácil. Você vai lá na tabela e vai identificar as famílias de cada um dos elementos. Saiba que o hidrogênio está na família 1, mas ele é um ametal. Muito cuidado com ele, tá bom? Muito cuidado com ele. O oxigênio na família 6. Quem é o átomo central na molécula de água? É o hidrogênio, que só vai fazer uma ligação, ou é o oxigênio, que vai fazer 2 ligações? Pessoal, o oxigênio vai fazer 2 ligações. Quem fica no meio é quem mais faz ligações. E eu tenho 2 hidrogênios, então eu ponho ele de um lado e ponho do outro. Se você for analisar, você tem, se é família 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. O hidrogênio só tem 1. Como é que vai acontecer essa ligação química aqui? Ó. Esse elétron desse oxigênio interage com esse hidrogênio e aqui também. Bom, vamos analisar se essa molécula é polar ou apolar. Não confunda alho com bugalho, preste atenção. Não deve sobrar elétrons no átomo central e todos os ligantes devem ser iguais. No caso da molécula de água, nós temos hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro. Oh, beleza! Todos os ligantes são iguais. Porém, deve seguir aos 2 critérios. Não sobrar elétrons no átomo central. O que a gente observa no O? Ó, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons. Sobrou 2 pares de elétrons no átomo central. Se isso aconteceu, não seguiu as 2 regras, portanto, a molécula de água é uma molécula
apolar. Por quê? Apesar dos ligantes serem iguais, sobrou o elétron no átomo central. Beleza? Vamos para a letra B. Eu tenho carbono, que é da família 4. Hidrogênio, tu já sabe, é da 1, mas com um asteriscozinho, porque você sabe que ele é ametal. Aí eu tenho o carbono com 4 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4. E tenho os hidrogênios, cada um tem um elétron na camada de valência. E aí vai acontecer a ligação química entre eles, a ligação covalente. Cada hidrogênio vai fazer uma ligação, portanto, uma ligação com o carbono. E eu te pergunto, todos os ligantes do átomo central são iguais? Sim, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Sobrou o elétron no átomo central? Não. Portanto, isso aqui é uma molécula apolar. Certo? Letra B, nós temos uma molécula apolar. No caso do HCN, nós temos hidrogênio com família 1, carbono com família 4, nitrogênio com família 5. Ah, eu vou botar o nitrogênio no meio. Calma. O hidrogênio só faz uma ligação, o carbono faz 4 ligações e o nitrogênio faz 3. Érica, como é que eu sei disso? Tu tá falando isso aí, mas eu não sei. Sabe? Eles têm que ficar com quantos elétrons, né? Com 8. Quem tá na família 4 já tem 4. Então, vai fazer 4 ligações. Quem está na família 5 já tem 5. Para ficar com 8, vai precisar fazer 3. Então, quem ainda faz mais ligações neste caso é o carbono. Então, ele fica no centro. O hidrogênio de um lado e o nitrogênio do outro. Vejamos. Uma ligação aqui e 3 ligações com o nitrogênio, porque ele precisa de 3. E o carbono, no total, tem que fazer 4 ligações. Neste caso, pessoal, sobrou elétrons no átomo central? Não, os 4 elétrons estão envolvidos em ligação. Não sobrou elétrons, beleza, show de bola. Bom dia, Alencar Sênio, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre polaridade das moléculas, tá? Portanto, se não sobrou elétron no átomo central, já tem uma chance dessa molécula ser apolar. Mas vamos ver o outro critério. Qual é o outro critério? Todos os ligantes devem ser iguais. De um lado é hidrogênio, do outro é nitrogênio. Então, não tem como você classificar essa molécula como apolar, pois os ligantes são diferentes. Sendo assim, molécula polar. Tá bom? Molécula polar. São diferentes ligantes. Muito bem, Gabriel. Vamos agora para a letra D, que é a amônia, o N, família 5. Hidrogênio, família 1. Sabendo que ele é um ametal, pelo amor de Deus. O cara que está na 1 só vai fazer uma ligação. Bom dia, Ribeiro Galeota! Aí, minha animação, que vocês chegaram por aqui. Sejam bem-vindos. Então, neste caso, o N, que é da família 5, para ficar com 8, ele vai ter que fazer 3 ligações. Então, eu boto aqui, ó. Ele é da família 5, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. O hidrogênio é da família 1, portanto, só tem 1. O outro hidrogênio também só tem 1. E o outro hidrogênio só tem 1. Vamos fazer as ligações. Cada hidrogênio faz só uma ligação, tá? Beleza! Vamos analisar essa molécula e verificar os critérios, se ela vai seguir ou não. Os ligantes são iguais? Ó, eu tenho hidrogênio para todo lado aqui. Hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro, hidrogênio embaixo. Então, os ligantes são todos iguais. Show de bola! Segundo critério, atingido com sucesso. Mas,
Sobrou o elétron no átomo central, ó. Sobrou esse par de elétrons. Quando isso acontece, a minha molécula é uma molécula polar. Para ela ser apolar, você deve seguir os dois critérios, tá bom? Toda vez que for apolar, não tem segredo. A interação intermolecular existente é fraca e chamada de dipolo induzido, tá bom? Meu chefe Flavilto, eu vou dar 3 minutinhos para os meninos copiarem aqui, tá bom? Tá bom, Ribeiro Galeota? Vocês chegaram agora, dá para copiar, Colônia do Gurgueia. Copiem aí, 3 minutinhos. Muito bem, deu tudo certo aí para vocês? Todo mundo copiou direitinho? Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque o que mantém as moléculas unidas, como eu falei para vocês, tanto nos estados sólidos como no estado líquido, são essas interações intermoleculares. E elas podem ser de 3 tipos: ligações de hidrogênio, interações de polo ou de polo permanente,
e interações de polo induzido. A única interação que ocorre em molécula apolar é a de polo induzido. Então, quando você descobre se a molécula é polar ou apolar, você já exclui, né? Caso ela seja polar, você exclui a de polo induzido. Caso ela seja apolar, como eu mostrei aqui, o que eu tenho na letra B, né? Que foi a única molécula apolar que eu fiz aqui, são poucas, geralmente sempre sobra elétrons, mas a gente não pode generalizar, a gente tem que classificar a estrutura. E se ela for polar, Érica, ela vai poder ser ou ligação de hidrogênio ou de polo de polo. E como é que você vai diferenciar isso? Nas ligações de hidrogênio, eu preciso ter o hidrogênio, não é à toa, o nome é ligação de hidrogênio, eu vou precisar do hidrogênio ligado diretamente com os algum dos 3 elementos mais eletronegativos da tabela: flúor, oxigênio ou nitrogênio. Se o hidrogênio estiver ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, a interação intermolecular existente entre essas substâncias são, de fato, ligação de hidrogênio. Olha só, olha a diferença. Quando a gente fala de ligação interatômica, a gente está falando dessas ligações aqui, que ocorrem, são fortes, por isso tá todo pintadinho a ligação aqui, ó, que é a molécula de água, tá? H2O. Então, o exemplo que eu tenho para vocês aqui é a molécula de água. E a molécula de água, nós já vimos que ela é uma molécula polar. Essa molécula, ela, entre os seus átomos, há ligação covalente, e entre as suas moléculas, há o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Ó, você vê que ela é tracejada. Por quê? Para mostrar que ela é menos intensa que as ligações químicas covalentes. Essa é a mesma representação, tá? Ó, opa, entrei no lugar errado. É a mesma representação, tá bom? Só é mostrando de outra forma. Aqui você tem um lado negativo, de densidade bastante negativa, que é o oxigênio. Por quê? Porque ele é muito eletronegativo, tá? O que irá quebrar essa ligação? Temperatura. Essa interação que você quer falar, né? Não da ligação covalente, porque a gente não está falando sobre isso. A interação de hidrogênio ou ligação de hidrogênio é rompida quando ele atinge o ponto de ebulição, certo? Quando ele atingir o ponto de ebulição, vai ter energia suficiente para romper essas interações e fazer com que a molécula passe para a fase gasosa. Nesse caso, a gente observa, você bota uma água para ferver e lá no fundo da panela forma umas bolinhas, né? Umas bolotinhas que você vê lá no fundo da panela, você vê a água vai começar a ferver agora. Ou seja, atingiu o ponto de ebulição. Aquelas que estão em contato praticamente direto, né, com a chama. E aí as lá de baixo, Ribeiro Galeota, vem as molequinhas lá de baixo, as bolinhas, ó, subindo. Por isso que depois de um tempo o líquido começa a borbulhar, porque são moléculas gasosas que estão saindo lá do fundo da panela, por exemplo, indo para a superfície, passando para a fase gasosa. Por quê? Porque as suas interações foram rompidas. Ninguém quebra ligação covalente, ligação iônica só assim, não. É uma coisa mais intensa, tá? Então, só com a temperatura eu consigo romper as interações intermoleculares. Moléculas que possuem interações de hidrogênio, elas são moléculas com maiores pontos de ebulição, tá? Ligações de hidrogênio são interações muito fortes. São muito intensas. São emocionadas, essas bichas aqui. Elas são emocionadas demais, elas são intensas, tá bom? Fique sabendo disso, elas são emocionadas, elas são muito intensas. Mantenha as moléculas muito fortemente unidas, tá bom? Olha aí, exemplo. Nós temos aqui
de fato, as interações sendo mostradas, interações de hidrogênio. Toda vez que eu tenho uma função álcool, a gente viu função orgânica aqui, né? Vocês lembram? O OH, gente, o OH, hidroxila, as moléculas que têm hidroxila vai ter interação de hidrogênio, porque tem hidrogênio ligado diretamente a alguém do grupo FON, no caso, oxigênio com hidrogênio, tá bem? Então, eu tenho, sim, interação de hidrogênio aqui, desse ácido carboxílico, olha só. Aqui na amônia que eu fiz para vocês, sempre o lado negativo da molécula interagindo com o lado mais positivo, tá bom? Bom, essa presença, como eu falei para vocês, tanto da hidroxila como da carboxila ou desse grupo amina, que é o NH2, ele vai favorecer a solubilização dessa substância na água. Então, toda substância que tiver ligação de hidrogênio também vai se solubilizar com muito mais facilidade na água. Então, essa história de interação intermolecular também define a solubilidade. Realmente, Gabriel, André, elas são mais fortes. Fica bem mais difícil de romper, tá? Já as de polo ou de polo permanente, o que acontece aqui? Elas são menos intensas, tá? Que as ligações de hidrogênio. Mas não quer dizer que elas não influenciam, tá bom? Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. O H2S, olha só, o H2S. O H2S é um hidrogênio que é da família 1, que só tem um elétron, vai fazer uma ligação, e o enxofre é da família 6, que vai fazer 2 ligações, portanto, possui 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada hidrogênio possui um elétron. E eles vão fazer uma ligação. Tá aqui. Os ligantes são iguais, porém, galera, sobrou elétron no átomo central. Se sobrou elétron no átomo central, eu tenho uma polarização aqui. Essa molécula é uma molécula polar. E se for uma molécula polar, é que ela pode ter ou ligação de hidrogênio ou de polo. Pessoal, quando é que eu vou saber que é de polo? Quando não for ponte de hidrogênio. Então, muita atenção. Quando a molécula for polar, ela vai poder ser o quê? Ou ponte de hidrogênio, que não se fala mais ponte de hidrogênio, se fala ligação de hidrogênio, ou de polo. Mas para ser ponte de hidrogênio, tem que ter hidrogênio ligado a alguém do grupo FON, não é? Eu tenho hidrogênio ligado com flúor aqui nessa molécula? Eu tenho hidrogênio ligado com oxigênio? Eu tenho hidrogênio ligado com nitrogênio? Não. Então, essa interação ponte de hidrogênio, ela não serve para essa molécula. Qual será a interação na molécula de H2S? É a molécula que está unida por dipolo. Então, se for polar, você vai procurar. É ponte de hidrogênio? É não? Pois então é dipolo. Tá bom? Se não for ponte de hidrogênio, é dipolo. Beleza? Beleza, né? Vocês entenderam? Querem um tempinho para copiar? O que caracteriza ser dipolo induzido é a molécula apolar. Lá na dipolo induzido só existe moléculas apolares, tá bom? Na dipolo, sempre é aquela história. Se não for ponte de hidrogênio, ó, quando a molécula for polar, se não for
ligação de hidrogênio, se não for ligação de hidrogênio, é uma interação. É um o quê, minha gente? Que concordância doida é essa? É dipolo. Dipolo. Ou dipolo permanente também é um outro nome, tá bom? É dipolo. Dipolo. Se não for ligação de hidrogênio, é dipolo, dipolo. Beleza? Tudo bem? Pois vamos para as interações mais fracas, tá? Elas são as mais fracas. São as mais fracas. Ocorrem em moléculas apolares. Só ocorre em moléculas apolares. Então, deixa eu colocar isso. Ocorrem em moléculas apolares. Ocorre em moléculas apolares, sempre, sempre. Esse é o critério. São as mais fracas, portanto, possuem as interações que causam menor diferença no ponto de ebulição. Geralmente são gasosos à temperatura ambiente, tá bom? Geralmente, compostos que têm moléculas apolares são gasosos à temperatura ambiente. Exemplos: O2, N2, H2, BR2, I2. Deixa eu ver aqui o que mais. Nós temos o CO2, o CH4. Todas são moléculas apolares, tá bom? Todas são moléculas apolares. Beleza? E todas elas têm essa interação bem mais fraquinha. Meu chefe Flavilto, só 2 minutinhos para a galera copiar isso aí, por favor.
É exatamente isso, Gabriel. Substâncias simples, de um modo geral, elas são moléculas apolares, tá bom? E aí o CO2 e o CH4, nesses exemplos que são substâncias compostas, o CCl4 também é outro exemplo, também são apolares. Mas, assim, de um modo geral, as simples, você já olha e já disse que é apolar, porque são formados pelos mesmos átomos, portanto, tem a mesma força, ninguém puxa com mais força para lado nenhum, portanto, né, são moléculas apolares. Então, o que a gente percebe? Que essas forças intermoleculares, a gente pode organizá-las em ordem crescente de força, certo? De polo instantâneo, de polo induzido, ou apenas de polo induzido. Ela é a mais fraca. Nessa direção, eu vou tendo o aumento das forças intermoleculares. Da mais fraca, que é a de polo induzido, em moléculas apolares. Moléculas apolares. E aí eu venho com a dipolo ou dipolo permanente, que ocorre em moléculas polares. E eu tenho a mais forte, que é também moléculas polares, só que deve ter o critério do H-FON. Ligações de hidrogênio, H-FON. Forças de Van der Waals, as pessoas falam sobre essas interações de Van der Waals como um nome geral para interações intermoleculares, tá bom? As moléculas da água se mantêm unidas através de ligação de hidrogênio, porque a gente já viu, ó, que eu tenho o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, que é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Óleos e gorduras são formados por moléculas apolares. Então, que tipo de interação eu tenho aqui? Dipolo, olha, dipolo induzido. Óleos e gorduras têm dipolo induzido. Por quê? Porque são moléculas apolares, tá? São moléculas apolares. E é por isso que óleos e gorduras não se dissolvem na água, pessoal. A solubilidade está ligada diretamente ao estudo das forças intermoleculares. Quando você tem uma molécula polar, ela se solubiliza com certeza em outra molécula polar. As moléculas apolares se solubilizam em outras moléculas apolares, tá bom? Então, o que eu quero deixar para vocês ao final desta aula de hoje é essa consciência. Nós temos 3 tipos de forças intermoleculares, assim como nós temos 3 tipos de ligações químicas, né? Essas forças intermoleculares são menos intensas nas moléculas apolares, portanto, eu tenho um dipolo induzido. Aí eu tenho nas moléculas polares 2 possibilidades, a dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, e as ligações de hidrogênio, que são as mais fortes. Se não for ligação de hidrogênio, vai ser dipolo permanente. Quando é que é hidrogênio? Quando eu tenho ligação de hidrogênio, perdão, é quando eu tenho o Hzinho, que é o hidrogênio, ligado a alguém do grupo FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, beleza? Então agora a gente vai dar uma paradinha para o intervalo e eu aguardo vocês daqui a pouco, daqui a 20 minutinhos. Beijo no coração de vocês. Espero que vocês estejam aqui 100% na próxima aula, tá? Até já!